Fala, meus filhos, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Tô com saudade de vocês, né? Pô, a gente começou a ter um contatinho no começo do ano. Chegou o coronavírus aí, matou a gente. Já se passaram 4 meses, né? Mas eu tenho certeza que logo, logo a gente vai estar de volta. Que eu tô realmente com saudade de vocês. Eu quero encontrar vocês, conversar. Quero falar sobre as coisas assim que aconteceram, coisas boas. As ruins deixa pra trás, né? Vamos seguir em frente, tá bom? Qual que é a paradinha? Semana passada fechamos a Agrária 1, Boleiros Agrícolas, tá bom? Falamos do modelo tradicional, do moderno ou intensivo, falamos dos alternativos, tá? E agora a gente vai falar de uma formação agrícola, assim, voltada mais para o território brasileiro, tá bom? Vamos falar quem tá lá, quem são as pessoas do campo, como que tá distribuídas as terras no campo, vamos falar de movimentos sociais, várias outras coisinhas ao longo da aula, tá bom? Vai ser tranquilinha, vai ser gostosinha, confia em mim. Então vamos lá, pega a visão. Eu lembro que um dia eu tava viajando e o que aconteceu, né? Eu comecei a perceber que eu tava passando uma fazenda e essa fazenda nunca acabava. Eu fiquei mais de 1 hora na estradinha passando pela mesma fazenda. Olha só isso que bizarro, mano. O que isso significa? Que eu passei por uma fazenda absurdamente gigante ou o chamado latifúndio. E eu fui pesquisar, né? Eu queria saber um pouco mais. Falei, pô, como assim uma pessoa detém um pedaço de terra tão grande assim, enquanto tanta gente não tem acesso à terra? Achava isso muito injusto e acho até hoje. E aí eu fui ver que grande parte das terras do Brasil são latifúndios. Eu fiquei encucado, eu falei, caraca, poxa, mas como assim? Isso foi do nada? Como que isso foi acontecendo? E aí eu descobri e vim trazer isso para vocês aqui hoje, né? Qual que é a paradinha? Como que se deu a estrutura fundiária do Brasil? Lembra da linha de história? Lá em 1500, os portugueses chegam aqui e dividem o Brasil em, lembra? Capitanias hereditárias. Como assim? Divide o Brasil ali, ó, em 13, 14, 15 partes e dá para um donatário. Exatamente. A forma de acesso à terra naquele momento era por doação. A coroa portuguesa, que era a metrópole, dava um grande pedaço de terra para alguns indivíduos da coroa, né, portuguesa e tal. Então olha só que doideira, o Brasil ele já nasce extremamente concentrado. 15 pessoas eram donas de todo o Brasil, tá bom? Tudo bem que o Brasil não era o mesmo tamanho do Brasil de hoje, mas já era uma coisa completamente absurda. E é claro que isso deu muito errado. Revoltas, falta de fiscalização, dentre outros muitos motivos, tá? E aí tá bom, passou anos e a coroa portuguesa falou, pô, isso não tá dando certo. Vamos ter que dar uma ajeitada nisso aí. O que a gente vai fazer? Eles falaram, não, não pode ser nem uma, nem duas, nem três, nem quatro. Mas agora o nosso regime de terras, talvez nem 5, mas vai ser de 6 Marias. Piadinha boa, né? Como as Seis Marias segue a lógica parecida das capitanias hereditárias. Eles só dividiram elas em mais pedaços. Eram ainda grandes pedaços de terra para algumas pessoas da coroa ali, que elas adquiriam através também de doação. Eram terras da coroa que eles davam para algumas pessoas, em específico ali do Reino de Portugal, para ocupar e dar função àquela terra, produzir, trabalhar, tá bom? Mas vamos entender, continuou ainda extremamente concentrado. Olha só, por exemplo, Niterói foi uma sesmaria. Olha só, então uma pessoa era dona de Niterói inteiro. Então ainda era extremamente concentrado. Pouquíssimas pessoas com muita terra sob suas mãos. Tá? Perfeito? E aí isso foi ali, ó. Foi indo, postergando, postergando, postergando. Até que chegou, pum, Brasil Império. Brasil Império, Constituição de 1824. Você sabe o que serve uma Constituição, né? Ela define as leis e os parâmetros que devem ser seguidos dentro da sua sociedade. Mas eu acho que Dom Pedro, contar um segredo pra vocês, tava meio lelé. Sabe por quê? Porque ele falou de tudo lá, menos de como as pessoas acessavam as terras. Não tinha na Constituição como que seria o acesso à terra naquele momento.
Muito louco, né? Por isso que essa interrogaçãozinha aí. E aí, o que que aconteceu? Aumentou o número de poceiros. Poceiros são aquelas pessoas que adquirem terras através do seu trabalho, da sua ocupação. Chegou lá, ficou lá, trabalhou, a terra é dela, tá bom? Exatamente. Isso é uma coisa boa, porque nesse momento reduziu um pouco a concentração fundiária. As pessoas que não tinham terra chegavam nas terras para plantar, trabalhar e depois de um tempo aquelas terras passavam a ser delas, desconcentrando um pouco. A galera que tinha muito começou a perder, tá bom? Essa aqui é a paradinha. Então, Constituição de 1824 ali, ó, deu uma reduzida na concentração. Mas olha só que coisa perversa. Chegou ali 26 aninhos depois, ali em Lei Eusébio de Queiroz e pá, lançou o quê? Babi, não sei se já falou isso com vocês, mas vai falar futuramente. Lançou a famosa Lei de Terras. O que a Lei de Terras institucionalizava? Caraca, você trabalhinho agora. Ela falava que agora, para você ter uma terra, o que você tem que fazer? Não basta rir, não basta ocupar. Tem que ter din-din. Igual a hoje. Para você ter uma terra, você tem que comprar. Ah, Pinto, muito mais justo, né? Bom, mais ou menos. Pelo contrário, eu acho que não. Porque 1850 o Brasil ainda era um país escravista. Então, quem foram as pessoas que compraram as terras? Eram as mesmas pessoas que antes ali já tinham as terras, que já eram os grandes latifundiários. Eram grandes latifundiários, eles eram ricos, eles tinham poder, eles tinham meio de produção, eles tinham gigantescas fazendas que plantavam e vendiam cana, várias outras coisas lá para fora. Então o que aconteceu? Lei de terras. Agora a terra vai ser adquirida através da compra. Mas quem comprava? Já era quem tinha a terra anteriormente. Escravo não tem dinheiro, gente. Então, escravos e pequenos proprietários, poceiros, tudo ficaram sem terra e gerou uma manutenção da concentração fundiária, tá bom? Quem tinha dinheiro comprava, só que só quem tinha dinheiro era quem anteriormente tinha os grandes lotes de terra. Perfeito? Então, ó, o que a gente consegue ver aí? Desde o surgimento do Brasil, o seu processo histórico, ele favoreceu o quê? Não a distribuição de terras, mas a concentração de terras, ou seja, muita terra na mão de pouquíssimas pessoas, tá bom? Perfeito? Todo mundo pegou a visão? É exatamente isso. É como se nosso querido Gabriel chegasse na sala com um bolo desses bonito, gostosão, e ele falasse: gente, aqui ó, mó bolão bonito, né? Mas vou te dar só um pedacinho, o bolo todo é meu. É isso. O bolo todo é dele, só que a sala tem 30 pessoas. Uma pessoa ficou com quase o bolo todo e o outro resto aí, ó, os outros 21, 22 vão ficar só com as migalhinhas. Essa é a concentração de terras, perfeito? Muita terra na mão de pouca gente, muito bolo na mão de pouquíssimas pessoas. No caso, só na de Gabriel, nessa analogia. Todo mundo pegou? Essa aqui é a ideia. Então, desde o começo da formação do Brasil, o Brasil já é um local com as terras muito concentradas. Isso vai gerar vários problemas ao longo dos anos para o Brasil, para a sociedade, para as pessoas, para o desenvolvimento, para várias coisas. Tá bom? Perfeitinho? Olha só esse daí. Olha só esse gráficozinho. Pega a visão. Terras de 10 hectares, ou seja, terras pequenas. Quantas propriedades tem? 50% das propriedades do Brasil são terras pequenininhas. E elas ocupam 2% de toda a área do Brasil. Ou seja, metade das fazendas ocupam 2% da área do Brasil. Agora, olha só aquele último gráficozinho ali, ó. Fazendas com mais de 1 milhão de hectares, ou seja, gigantescos latifúndios. Esses gigantescos latifúndios correspondem a 1% das fazendas do Brasil. Mas esses 1% das fazendas do Brasil correspondem a quase metade das terras. Então, olha só, pouquíssimas pessoas detêm quase 40% de toda a terra do Brasil. E a maior parte das pessoas, naquele primeiro gráfico ali, ó, detém só 2% das terras do Brasil.
Então a maior parte das pessoas detém muito pouco e a menor parte detém muita terra, tá bom? Essa aqui é a ideiazinha do gráfico. Esse gráfico serve para mostrar exatamente isso. A maior parte das pessoas quase não tem nada e a menor parte das pessoas tem a maior parte das terras, tá bom? Então tá bom, meus filhos. Vamos prosseguir. Já passamos da metade da aula, vai ser bem mais rapidinha essa, tá? A segunda parada já é um negocinho assim que é um pouco mais louco, né? Que já é uma mudança ali da forma do campo, das estruturas do campo de produzir. É o que a gente chama de agronegócio. Talvez vocês devem ter ouvido falar nisso, certamente, sempre sai no noticiário a questão do agronegócio, se é positivo, se é negativo. É agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Com certeza já viram essa propaganda, né? Então qual que é a paradinha? O que é o agronegócio primeiramente, Pinto? O agronegócio nada mais é que como se fosse uma grande empresa agrícola, tá? É a produção de alimentos, só que agora ali, ó, numa lógica muito mais capitalista, como se fosse realmente uma empresa. Imagina uma Apple, imagina uma Samsung. Só que a diferença é que em vez de estar produzindo celular, você está produzindo soja, você está produzindo café, cacau, tá bom? Essa aqui é a ideia. Só que qual que é a paradinha? Ela vai unir os três pilares. Quando a gente costuma falar de agronegócio ou de agrícola, a gente tende a olhar muito para o campo. Ah, agronegócio tem a ver com campo. Não só isso. Agronegócio tem a ver com campo, tem a ver com a plantação de soja? Tem. Mas também tem a ver com a indústria de insumos, como a indústria química que vai fornecer agrotóxicos ou indústria mecânica que vai fornecer tratores. Tem a ver com comércio, que é quem vai distribuir toda essa produção que foi ali produzida, tá bom? Então o agronegócio tá não só no campo, mas ele tá no campo, tá na cidade. Ele é campo, ele é indústria, ele é comércio. Ele é toda essa cadeia aí. Só que qual que é o fim dele? A produção de alimentos, tá bom? Então vamos olhar algumas características aí, quando a gente está falando de agronegócio. O que a gente vê no agronegócio diferente na produção tradicional? Pô, a gente vê o envolvimento da indústria nas cadeias, como eu já falei, vai fornecer fertilizante, vai fornecer agrotóxico, vai fornecer trator. A gente vê as pesquisas cada vez mais, pesquisa em sementes selecionadas, transgênicos. Ele vai lá e altera, por exemplo, descobre formas de alterar o gene da semente e tornar ela mais eficiente. Agora ela vai produzir o ano inteiro, em vez só daquela épocazinha que ela nascia. Ela vai ser mais resistente a determinadas pragas e assim por diante, tá bom? Centros de distribuição que vai, distribuir toda aquela produção que foi produzida. E, por exemplo, bancos. Gente, a gente está falando aqui de quê? De tecnologia no campo, trator, agrotóxico, tudo isso. Isso é barato? Então o banco vai estar ali, sempre emprestando dinheiro para os grandes, como é que posso dizer, ruralistas, né? A gente chama principalmente deles de ruralistas, tá bom? Essa aqui é a ideia. Então o agronegócio, ele não está mais só no campo. Ele está no campo e na indústria e no comércio. Ele é campo e ele também é cidade. Perfeito? Tanto que a partir dessa nova forma de produzir, né, surge o que a gente chama de cidades do agronegócio. Lembra na primeira aulinha que eu falei que o campo hoje, a diferença basicamente é no que ele está voltado? Essas cidades de agronegócio vão ser exatamente isso. Vai estar ali pertinho da produção. E qual que é o objetivo dela? Tudo que está ali está em função da produção de alimentos. Elas surgem exatamente por causa da produção de alimentos. Você vai ali no Mato Grosso, você vai ter cidade, naquela cidadezinha vai ter faculdade, que vai ter curso de quê? Agronomia, vai ter curso de quê? Medicina veterinária. Você vai chegar lá, vai ter banco, mas vai ter banco o quê? Bancos agrícolas. Você vai lá e vai ter indústria, mas a indústria vai ser de quê? Vai ser uma indústria de tratores, por exemplo. Vai ser uma indústria de alimentos que vai estar transformando seu cacau em chocolate, por exemplo, que vai estar transformando seu leite em leite ninho. Perfeito? Essa aqui é a paradinha. Ou então o agronegócio é toda essa cadeia aí que envolve tanto a produção, a transformação e o comércio. Produção, onde você produz, transformação
É você, por exemplo, transformar ali o seu cacau em chocolate, é você ali comprar coisas para você poder fazer isso, né, como máquinas de outras empresas, e o comércio é ali, ó, quem vai estar distribuindo para o mundo todo. E essa nova forma de produzir vai produzir cidades, só que cidades que vão estar ali, ó, voltadas para a produção de alimentos, tá bom? Essa aqui é a paradinha. Todo mundo pegou até aí, gente? Muito confuso? Se não entendeu, por favor, me manda mensagem agora. Para o vídeo, pausei. Não entendi, vou mandar mensagem para Pinto, para ele me explicar bonitinho, tá bom? Essa aqui é a paradinha. Vou até colocar um vídeo de um outro professor que explica isso também de uma forma muito legal, tá? Para vocês aí pegarem, se vocês não tiverem entendido muito bem. Mas qual que é a paradinha? Por conta disso, pensa comigo, se é uma empresa agrícola, qual que é o objetivo de qualquer empresa? Não é produzir o quanto mais eu puder, em maior quantidade e qualidade, para eu ganhar muito mais dinheiro? Todo mundo concorda comigo? Qual que é o objetivo da Apple? Cada vez produzir mais iPhone, para vender mais iPhone e lucrar. Aqui é a mesma paradinha. Eu vou produzir cada vez mais produtos agrícolas para eu vender mais produtos agrícolas e eu ganhar muito dinheiro. E aí, qual que é a paradinha? Como que você faz isso? Primeira forma, mecaniza, aumenta a produtividade. E a segunda forma, que é a que a gente vai falar agora, a gente expande a fronteira agrícola, tá bom? Como assim? A gente planta cada vez mais em mais lugares, perfeito? Essa aqui é a paradinha. E no Brasil? Como que a gente vem no Brasil? O agronegócio no Brasil, ele toma forma principalmente em um produto. Tem vários, né? Mas tem um assim que é um destaque nacional, que é o que a gente chama da soja. A soja no Brasil é muito louco. E olha só que doideira. A soja, se vocês perceberem, ela não vem pro Brasil, não. Já foi no mercado? Vai no mercado. Quantas coisas de soja você consome no seu dia a dia? Quase nada. Por quê? Essa soja, ela vira tudo ração. A gente chama de forragem, né? Ração para gado. Para esse gado, por exemplo, produzir carne. Quase sempre essa soja vai para outros países como Rússia, como China, como Estados Unidos, tá bom? Estados Unidos nem tanto, porque eles produzem muito, mas principalmente ali na China. E qual que é a paradinha? Olha só esse mapinha. A soja, olha só a expansão dela. Surgiu ali no sul do Brasil e foi expandindo ali, ó, em direção ao centro-oeste, em direção ao cerrado. Por quê? Porque ela não foi pro litoral, por exemplo. O litoral já é muito ocupado, já tem cidade, já tem outras plantações. É uma área que tem muita gente. Esse interior não. Esse interior é doideira. Esse interior não tinha basicamente nada, só tinha uma vegetação ali, ó, muito bem preservada. Então a gente vai expandindo em direção ao interior, fora que as terras são planinhas, ó, perfeito para produção agrícola. Só que tinha um empecilho. Lembra na linha de biomas que a gente falou, pô, o solo do cerrado é um solo ácido. Solos ácidos não são bons para a agricultura. Então, o que eles fizeram fazer? O que eles tiveram que fazer? Tiveram que desenvolver uma técnicazinha chamada de calagem. Calagem não tem nada a ver com calar a boca, nada disso. Calagem, o que é? É você colocar elementos mais básicos, né, num solo ácido para ele neutralizar. Lembra? Ácido básico, no caso é o contrário, né? Ácido básico, botou um bagulho básico no solo ácido, ele vai neutralizar o pH. PP deve explicar isso melhor para vocês depois. Mas a ideia é essa. Momentos de tecnologia desenvolveram técnicas, pesquisas e tornaram esse solo ácido um solo agricultável. Pum! Expansão da fronteira agrícola. Lembra quando a gente falou lá que o cerrado estava sendo extremamente devastado? Olha o principal fator aí. É exatamente esse, tá bom? Expansão da fronteira agrícola da soja. Se um dia vocês tiverem o privilégio de ir na Chapada dos Guimarães, dos Veadeiros, o que vocês vão ver? Cara, até vocês chegarem aonde vocês querem chegar, nas cachoeiras, nesses locais, vocês vão passar por tanta fazenda de soja, mas tanta. Basicamente, aquele bioma foi substituído por plantação de soja. É um bagulho bizarro. Mas tá bom? Todo mundo pegou? E isso vai ter algumas consequênciazinhas. A gente vai falar delas aqui e aí a gente já finaliza a nossa linha, tá bom? Pega a visão. A primeira é a mais clichêzona de todas. Para plantar, você precisa desmatar.
tira aquela vegetação e transforma aquilo tudo ali em soja. Perfeito? Pegou o cerrado já está inchado, já não tem mais para onde ir soja. Só que tem que plantar cada vez mais para ganhar dinheiro. Estão começando a entrar onde? Na Amazônia. Tá bom? Então já começa já a olhar, tipo assim, caraca, daqui a 20 anos, como é que vai ser a Amazônia? Vai acontecer a mesma coisa que o Cerrado? Vai virar um pedaço gigantesco de soja no Brasil? Tá bom? Então essa é a primeira consequenciazinha muito trágica. Qual que é a segunda? A segunda são conflitos fundiários. Concorda que você vai ter várias pessoas querendo coisas diferentes naquele mesmo lugar? Eu vou ter, por exemplo, um agricultor que quer plantar soja, mas eu vou ter um índio que quer preservar sua terra. Opa, os dois querem fazer coisas diferentes naquele mesmo lugar. O que isso vai gerar? Uma luta por aquela terra. Mas sabe qual que é o principal problema? Infelizmente, é muito desigual a força. O ruralista, ele tem uma bancada no Congresso, ele tem dinheiro, ele contrata, por exemplo, jagunços, pessoas para atacarem aqueles grupos. E aqueles grupos, o que eles têm? Só a sua comunidade. Talvez uma compaixão de alguma ONG, alguma coisa, mas quase sempre eles são expulsos das suas terras, tá bom? Eles não conseguem disputar o controle ali da sua terra com esses grandes latifundiários, com esses grandes ruralistas, principalmente por causa da desigualdade de poder, tá bom? Todo mundo pegou? Tranquilo? Isso vai gerar muitos conflitos e quase sempre levando à expulsão ou à morte, que é uma coisa muito comum, a violência no campo, daqueles grupos ali que está numa área de interesse, numa área de expansão da fronteira agrícola, tá? E a última consequência, que é muito complicada, que é a que a gente chama da perda da competitividade do pequeno produtor. Como assim? Pensa comigo. O maluco lá do agronegócio agora tá plantando pra caramba, plantando muito, absurdamente muito. E o que ele consegue com isso? Se ele está plantando muito, de uma forma muito mais eficiente, ele consegue aumentar sua produtividade, vender mais barato e vender para mais lugares. Então agora ele passa a competir mesmo os mercados ali com pequenos produtores da região. Só que, cara, imagina só, um senhorzinho, um pequeno produtorzinho ali que só tem um pedaço de terra, colhe com a mão ainda com o seu machadinho, disputando com uma fazenda que tem trator, que tem fertilizante, que tem agrotóxico. Pô, o grande produtor vai vender a banana a 2, o pequeno produtor vai vender a 4. Ninguém vai comprar do pequeno produtor. O que vai acontecer com ele com o tempo? Ele vai falir, ó. Falência do PP, não é o nosso PP, é falência do PPzinho lá, ó, do pequeno produtor, tá bom? Eles vão falindo ao longo do tempo. Isso é muito cruel. E aí o que acontece? Faliu, o que ele tem que fazer? Faliu, ele vai ter que vender a sua terrinha. Vai vender pro grande latifundiário. Vai vender sua terrinha para ele, só que ele vai falar, pô, seu João, tô vendendo minha terrinha para você, mas você pode me dar um emprego pelo menos, já que eu não tenho mais terra, eu não tenho mais trabalho. Seu João vai falar assim para ele, pô, eu até queria te dar um emprego, seu Raimundo. Que pena, né? Você não tem mais terra agora. Só que infelizmente eu não posso te dar um emprego, porque eu não preciso mais de você. Antigamente você precisava de 100 pessoas ali plantando. Agora não, agora eu só preciso de um trator. Uma pessoa faz trabalho ali, ó, de 100 canavieiros. Então vai começar a rolar um desemprego estrutural. Não é à toa que a partir da década de 70, ó, que é quando começa a ter a expansão aí da soja, do agronegócio no Brasil, que começa a ter muito forte o quê? O êxodo rural. Faliu o pequeno produtor, ele não tem mais trabalho, ele vai ficar no campo? Não, ele vai tentar a vida na cidade. Isso vai gerar vários problemas para a cidade. Vai gerar inchaço urbano, problemas na habitação, as cidades vão ter mais pessoas do que elas aguentam. E qual que é a principal parada? Eu falei isso com vocês na aula anterior, ou na aula retrasada, não lembro. O pequeno produtor era pobre no campo, agora ele vai ser pobre na cidade. Tá bom? Ele só transferiu a sua pobreza para um outro espaço diferente.
vai formar bolsões de pobreza na cidade. Perfeito? Essa aqui é a paradinha. É isso. Foi um prazer, a aula foi mais tranquilinha. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, o que é super normal, a matéria é mais difícil, a gente não está muito acostumado com o campo e tudo mais. Mas fala comigo, manda uma mensagem, fala, pô Pinto, não entendi isso muito bem, explica de outra forma, faz um desenho, manda um vídeo, conta uma piada, sei lá, faz uma oração, o que seja. Eu ajudo vocês, tá bom? O celular já deu até um pouca carga aí, tá? Meus filhos, um beijão, até semana que vem e até a próxima.